o silêncio como força, o que os estoicos sabiam e esquecemos. Vivemos em uma era em que todos têm algo a dizer. Cada pensamento vira post, cada conquista uma vitrine e cada dificuldade uma história compartilhada em tempo real. Falar de si tornou-se não apenas comum, tornou-se esperado. Mas os antigos estoicos viam as coisas de forma bem diferente. Para eles, o silêncio não era omissão, era virtude. Não falar de si não era timidez, era força interior. Era uma forma de proteção da alma contra a vaidade, o orgulho e a constante necessidade de validação. O filósofo estoico Epicteto dizia: evite falar muito de si mesmo. Evite mencionar suas façanhas ou experiências. Isso pode soar arrogante ou tedioso para os outros. Não por educação social, mas porque o hábito de falar demais sobre si revela uma mente ainda não domada, uma mente que ainda busca se justificar, se exibir ou se engrandecer. E, segundo os estoicos, quanto mais você fala de si, menos você se escuta, menos você observa, menos você se conhece de verdade. Neste vídeo, vamos explorar por que o silêncio é, para os estoicos, um sinal de grandeza. Porque não falar de si é um exercício de liberdade, de humildade e de presença. E como no ruído do mundo moderno, resgatar esse antigo valor pode nos devolver algo raro, a paz de não precisar provar nada a ninguém. Parte 1. Evite falar de si. O conselho direto de Epicteto e a luta contra o ego. Para Epicteto, o silêncio era um campo de treinamento da alma. Em seus ensinamentos, ele orienta de forma clara. Evite falar frequentemente de si mesmo. Não fale de seus feitos, de suas dores, de suas viagens, de suas ideias, a menos que isso seja absolutamente necessário. Por quê? Porque, segundo ele, falar de si é alimentar o ego, é deixar que a necessidade de reconhecimento cresça dentro da mente. E esse desejo, uma vez cultivado, começa a dominar. Passamos a agir não mais por virtude, mas por reputação, não mais pela verdade, mas pela aparência. Epicteto via o ego não como algo que deva ser inflado, mas como algo que deve ser vigiado. Quanto mais falamos de nós, mais queremos ser ouvidos. Quanto mais queremos ser ouvidos, mais nos tornamos dependentes da aprovação dos outros. E, nesse ponto, já deixamos de ser livres. Falar de si também nos afasta do presente. Alimenta uma narrativa, nos prende à ideia que fazemos de nós mesmos e não à realidade do que estamos vivendo agora. O estoico, ao contrário, não se define pelo que diz, mas pelo que faz. Ele prefere calar e agir, observar e compreender, ser discreto, mas firme. Esse silêncio não é omissão, é modéstia ativa, é disciplina, é a escolha consciente de não se colocar no centro das conversas, de não transformar tudo em palco para a própria imagem. Para os estoicos, o sábio nunca é o que fala muito, mas o que escolhe bem o que dizer e quando dizer. Portanto, o conselho de Epicteto não é social nem estratégico, é espiritual. Evite falar de si, porque você ainda está aprendendo a ser você, e o que está em construção deve crescer em silêncio. Parte 2. Falar menos, viver mais. O silêncio como sinal de virtude e domínio interno. Na visão estoica, as palavras são ferramentas, não ornamentos. Elas devem servir à verdade, à justiça, à prudência. Falar demais, sobretudo sem propósito, é sinal de uma mente indisciplinada, é ruído desnecessário. E o ruído, dizem os estoicos, abafa a alma. Sêneca dizia que, quanto mais o homem sabe, menos fala. E isso não significa ser omisso, mas saber que o verdadeiro domínio começa por dentro. O silêncio não é vazio, é presença. É um espaço que permite à mente observar sem reagir, compreender antes de julgar, escutar antes de se exibir. Para os estoicos, o silêncio é também uma forma de liberdade.
porque quem fala menos expõe menos suas vulnerabilidades, protege sua integridade, cultiva a força sem precisar mostrá-la, vive mais voltado para dentro do que para fora. Esse autocontrole não é repressão, é maturidade. O sábio não é o que silencia por medo, mas o que silencia porque sabe o valor do que carrega dentro de si. Ele entende que nem tudo precisa ser dito, que nem toda experiência precisa ser compartilhada, que há coisas sagradas demais para serem entregues ao barulho do mundo. Além disso, falar pouco, com intenção e clareza, aumenta o peso da palavra. O que é raro se torna valioso. O que é pensado antes de ser dito carrega o selo da consciência. E é isso que o estoico busca: não impressionar, mas transformar. Não se mostrar, mas ser coerente. O silêncio, então, é mais do que abstinência de fala. É um modo de viver com sobriedade, com foco e com virtude. É a arte de viver em profundidade e deixar que os atos falem por si. Parte 3. A modéstia estoica. Não se exibir é proteger a própria alma. Os estoicos viam a modéstia não como uma virtude social, mas como uma armadura da alma. Em um mundo onde o ego busca constantemente aprovação, aplauso e atenção, evitar se exibir era um ato de força e de autoconhecimento. Epicteto alertava: se você se vangloria de algo, corre o risco de viver em função daquilo. E aos poucos, sua identidade deixa de ser um centro interior, passa a depender do olhar dos outros. A modéstia estoica é, portanto, um escudo contra a vaidade, e não apenas a vaidade visível, mas aquela mais sutil, mais perigosa, a vaidade da virtude. Quando alguém sente orgulho por ser bom, por ter domínio, por estar no caminho correto, já perdeu o espírito estoico. Para os estoicos, tudo que se exibe demais se fragiliza, e tudo que se fortalece em silêncio se enraiza. É por isso que eles recomendavam não apenas o silêncio das palavras, mas também o silêncio das conquistas. Se você tem algo valioso dentro de si, deixe que isso fale por meio da vida que você vive, e não pelas palavras que você diz. A modéstia protege. Ela impede que o ego tome conta. Ela preserva a tranquilidade, porque quanto menos você se exibe, menos você precisa defender uma imagem, e quanto menos você defende uma imagem, mais livre se torna. Ser estoico não é ser invisível, é ser verdadeiro. E a verdade, muitas vezes, é silenciosa, discreta, presente e sólida como a rocha que não precisa anunciar sua firmeza. Parte 4. Conclusão. Quem domina o que diz, domina a si mesmo. No coração do estoicismo há um princípio simples e poderoso: autodomínio é liberdade. E controlar a própria fala é um dos primeiros e mais difíceis exercícios desse domínio, porque a boca, quando movida pelo ego, fala antes da consciência, mas quando guiada pela razão, se torna instrumento de sabedoria. Os estoicos nos ensinaram que não falar de si não é se esconder, é se proteger, é entender que o valor real não está no que dizemos sobre nós, mas no que somos quando ninguém está olhando. O silêncio, nesse sentido, é uma declaração silenciosa de força, uma escolha consciente de não reagir, não provar, não se justificar. Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, todos nos deixaram, em diferentes formas, o mesmo alerta. Falar demais enfraquece o espírito, falar com propósito fortalece. E muitas vezes, o maior propósito de uma palavra é saber quando ela não é necessária. Em um tempo de exposição excessiva, o silêncio se torna revolucionário. Em um mundo barulhento, aquele que escolhe calar se torna mais audível, porque fala com o peso do exemplo, da serenidade e da ação. Não é que o sábio não fale, ele fala quando precisa. E justamente por isso, quando fala, todos escutam.